Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora começar a falar de um aspecto muito importante para a história brasileira, que é o nosso processo de independência. É um processo ligado às relações internacionais, é um contexto, por exemplo, aquele contexto que levou ao Brasil ao processo de independência tem tanto razões internas quanto razões externas, que é o que nós vamos discutir nessa aula. O processo, ele já ele teve início a partir de 1808, quando a família real portuguesa transferiu a corte, ou seja, a sede do governo e todo o corpo da nobreza administrativo, para o Rio de Janeiro. Só que antes disso, o Brasil já passava por alguns movimentos que questionavam o pacto colonial e questionavam a situação de colônia diante de Portugal. Por exemplo, podemos citar a Inconfidência Mineira, que foi inspirada na independência dos Estados Unidos, e podemos citar também a Conjuração Baiana, mais radical, inspirada na fase jacobina da Revolução Francesa. Então, você já tinha alguns movimentos, esses são os chamados emancipacionistas, ou seja, tinha um projeto claro de independência do Brasil, tinha uma proposta iluminista para se separar do Brasil. E vamos nos lembrar também que ao final do século XVII, na verdade do século XVIII, nós tivemos aqui no Brasil o primeiro-ministro português, de Dom José, Marquês de Pombal. Esse período do Marquês de Pombal, ele marcou grandes transformações no Brasil, porque foi uma época em que ele, um déspota esclarecido, o que é um déspota esclarecido? É um imperador, é um primeiro-ministro que tem uma atitude e faz parte de uma organização política monárquica absolutista. No entanto, eles cederam em alguns pontos e avançaram em algumas medidas que pudessem melhorar o processo da população ali, que pudesse atender a algumas demandas. Por exemplo, alguns países proibiram tortura, outros países começaram a dar liberdade religiosa, liberdade de imprensa, permitir a liberdade de expressão. Marquês de Pombal, esse déspota esclarecido, aqui no Brasil, quando ele veio, ele tinha um objetivo muito claro, que era o de aumentar a centralização da coroa portuguesa no Brasil. Ou seja, ele vem aqui, mas ele é um déspota, ele é um imperador, ele é um primeiro-ministro de um imperador absolutista. E as medidas que ele vai tomar aqui, despotismos esclarecidos, eles vão visar dinamizar a economia da colônia. Lembre-se que havia uma crítica do liberalismo contra o pacto colonial. O pacto colonial entre Brasil e Portugal, por exemplo, proibia as manufaturas, né? Ou seja, pequenas produções industriais, que chamamos aqui indústria no sentido que já tem uma pequena divisão do trabalho, como, por exemplo, fabriquetas de tecido, fabriquetas de alimentos, ou de armas, ou de pequenos artefatos que fossem bastante importantes no dia a dia da colônia. Marquês de Pombal, ele liberou as manufaturas. Então, foi um período que elas cresceram bastante, se desenvolveram bastante. Marquês de Pombal, ele foi o principal responsável pela delimitação das nossas fronteiras. Vamos destacar, né, o Tratado de Madrid de 1750, que partiu do pressuposto do uti possidetis, né? O direito da posse pertence àquele que utiliza a terra. Marquês de Pombal, dentre suas medidas, uma das mais importantes conhecidas também foi a expulsão dos padres jesuítas. Aí nós temos dois elementos. Um que pesa é o anticlericalismo do iluminismo, né? Mesmo que Marquês de Pombal, a coroa portuguesa, fosse um estado católico, né? Tem um regime de padroado, ele expulsou os jesuítas. O argumento é que eles tinham uma maior influência na população do que a própria coroa portuguesa. Em 777, né, ele volta para Portugal, e o rei que o protegia, ele faleceu, e dentro de Portugal ele era cheio de inimizades. Aí a rainha Dona Maria, que levou a alcunha de A Louca, porque verdadeiramente, já no final da vida, ela dava claros sinais de demência, ela decretou um episódio, pega aí sua caneta e escreve A Viradeira. O que foi esse episódio? A Viradeira. Ela pegou todas as medidas que foram tomadas pelo Marquês de Pombal e as reverteu. Só não mexeu nas questões fundamentais de fronteira, segurança nacional, mas basicamente a questão das manufaturas e outras pequenas liberdades e medidas que ele tomou, ela foi uma a uma
sendo desmontada. Então esse episódio, chamado Viradeira, né, é um dos últimos episódios aí pré-colônia. Então, pessoal, vamos lá. A partir do início do século XIX, vamos lembrar que a independência do Brasil, ela começou ela ocorreu em 1822. Só que ela começou a ocorrer já no começo do século XIX, no ano de 1808. Esse ano é extremamente importante, porque é o ano da transferência da família real portuguesa para o Brasil, em que vai ser o momento em que nós teremos a instalação de um Estado aqui no Brasil, uma sede administrativa, e vão criar condições, principalmente, né, na mentalidade da população, que vai gostar desse processo, né, de maior liberdade política, e vai abrir o caminho para a independência do Brasil. Então, pessoal, para podermos entender um pouco mais, eu vou começar aqui a fazer um esqueminha para vocês, então de olho na tela. Vamos lá. O processo de independência, ele tem alguns antecedentes. Eu gostaria de assinalar primeiramente um bem antigo, que é o Tratado de Mituem, que ele não está diretamente ligado à nossa independência, mas é importante entender. O que foi o Tratado de Mituem? Ele foi assinado em 1703, entre Portugal e a Inglaterra. Esse tratado de panos e vinhos o que ele provocou? O que ele provocou? Olha só, Portugal venderia vinhos para a Inglaterra. E a Inglaterra venderia para Portugal produtos manufaturados, no caso, os panos. O pano, os tecidos. Vamos nos lembrar que eram produtos manufaturados e em pouco tempo já eram produtos manufaturados industriais, né? Já era, porque pensa bem aqui, já está pertinho da Revolução Industrial. Aí a Inglaterra começa a vender manufaturados, depois começa a vender industrializados. E esses produtos ingleses têm maior valor agregado. Maior valor agregado, valem mais. Vinhos são produtos de menor valor agregado, valem menos. Qual que foi a consequência? Ao longo do tempo, nós teremos aqui uma grande dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra. Independência econômica, né? Essa dependência econômica ela foi muito grande. Basicamente, os produtos que eram consumidos em Portugal eram principalmente produtos ingleses. Então, ao longo do século XVIII, Portugal foi estabelecendo uma dependência muito grande em relação à economia inglesa, que naquela época já era uma grande potência e estava se tornando a maior potência do mundo. Até que no século XVIII, ela já era a maior potência mundial, né, final do século XVIII, início do século XIX, ela é indiscutivelmente a maior potência. Agora, vamos nos lembrar que em 1779, o mesmo ano da Inconfidência Mineira no Brasil, vai ocorrer a Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve como sua fase final o período que nós conhecemos como o período das Guerras Napoleônicas. O que foram as Guerras Napoleônicas? Foram os conflitos de Napoleão Bonaparte expandindo as fronteiras francesas e impondo o seu ideal girondino, iluminista, sobre os países recém-conquistados. Então Napoleão conquistou praticamente toda a Europa, poucos países ficaram fora das suas conquistas, entre eles Portugal. Mas o que será que aconteceu em Portugal para que ele não fosse dominado por Napoleão? É o que nós vamos comentar agora. Venha cá. As guerras napoleônicas, elas tinham o objetivo de
sufocar a economia do maior inimigo inglês, do maior inimigo, que era a Inglaterra, e em meio à guerra, ele queria forçar todos os países a comprar produtos franceses. Nas guerras napoleônicas, ele decretou o chamado bloqueio continental. Bloqueio continental? Sim, bloqueio continental. E, basicamente, a ideia do bloqueio continental era sufocar a economia inglesa. Sufocar a economia inglesa, agora a situação vai ficar apertada. Por quê? Na época do bloqueio continental, os ingleses comandavam praticamente toda a economia portuguesa. Napoleão Bonaparte, ele começou a forçar Portugal a poder abrir as fronteiras, abrir o comércio e comprar somente produtos franceses e abandonar a sua aliança que até então era muito forte com a Inglaterra. Naquela época, imagina a situação. Dom João VI era um jovem príncipe regente, ele ainda não havia sido coroado imperador. Sua mãe, Maria, a louca, ela estava dando claros sinais de demência. De um lado, Napoleão Bonaparte, ele havia ameaçado invadir Portugal caso Portugal não abandonasse o acordo com a Inglaterra e começasse a comprar produtos franceses. De repente, o reino inglês força Portugal e pergunta, fala, alright, vocês não estão pensando em deixar de comprar nossos produtos para comprar com os ingleses, né? Porque se você comprar dos ingleses e abandonar o nosso acordo comercial, eu te tomo o Brasil. E aí, na época, Dom João VI, que seria coroado, né, Dom João VI, quando ele era ainda príncipe regente, ele ficou numa situação muito apertada. De um lado, a Inglaterra pressionando, vai tomar o Brasil, do outro lado, a França pressionando, invadir o território. A coisa foi ficando mais tensa quando a Espanha foi conquistada por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte destituiu o rei e colocou um primo para governar a Espanha. Agora, a coisa ficou mais tensa, porque a Espanha está ali na fronteirinha com Portugal, é só entrar, né? As fronteiras de Portugal são muito grandes em relação à Espanha, que agora pertenciam a Napoleão Bonaparte. E agora, o que fazer? A decisão foi uma decisão estratégica. Anota isso. A decisão foi uma decisão estratégica. A historiografia, ou seja, a produção histórica, né, que nós temos nas universidades, dos grandes pesquisadores, acabou por tornar tradicional uma visão a respeito da transferência da corte portuguesa ao Brasil como se fosse uma fuga. E aí Dom Pedro, aí Dom João, que ainda era uma figura bastante caricática, né? Porque ele era baixinho, gordinho, ele tinha vários problemas de formação congênita, né? Ele tinha braços curtinhos, ele tinha pernas curtinhas, ele tinha, né, umas deformações, um olho maior que o outro, ele era super pouco higiênico, né? Ele vivia comendo coxinha de frango, que ele ficava enchendo o bolso de coxinha de frango. Então, assim, ele era uma figura caricaturável, mas de longe um covarde, que pelo menos enquanto rei não há elementos para podermos falar isso, né? A gente não sentou numa mesa para bater um papo com ele, para saber se ele era corajoso ou não, mas essa imagem que se criou a respeito dele ser covarde é uma interpretação que alguns historiadores fizeram, do tipo, ele deveria ter sido bravo e ficar esperando as tropas, né, para enfrentá-las, mas não. A transferência não foi uma fuga, anotou? A transferência não foi uma fuga. A transferência foi um plano de evacuação do território português. Um plano que já existia há um longo tempo. Marquês de Pombal era um dos articuladores desse plano militar de evacuação, que caso Portugal fosse invadido pelo seu lado oriental, pela Espanha, qual que seria a única alternativa para a coroa? Transferir a sua corte, por exemplo, para a colônia, né? Portugal tem um extenso litoral. Inclusive, Portugal sempre se formou como um país mais ligado ao continente americano do que qualquer outro, mais ligado ao Brasil do que qualquer outra coisa. Tem alguns historiadores que falam que Portugal se desenvolveu de costas para a Europa
e de frente para o Atlântico. Então, lembrou? Não foi uma fuga, foi uma materialização, a prática de um projeto de evacuação já existente. Então, de novo na tela. Olha só, pessoal. Então, Napoleão escreveu em seu diário que o único rei europeu que conseguiu enganá-lo, passá-lo para trás, foi Dom João VI. Nesse contexto, então, ocorre a transferência da família real. Que agora nós sabemos que era um plano estratégico. Agora, ele deliberadamente ficou do lado dos ingleses. Então, a transferência da família real veio através de uma escolta inglesa. Então, nós podemos observar aqui no mapinha, eles tiveram 2 trajetos aproximadamente, porque não foi poucas, quando você fala assim, transferência da família real, o que é família real? Não é igual quando você fala assim, pai, mãe e filho, são todos aqueles que têm alguma linhagem de parentesco com o rei e a corte portuguesa. Ou seja, a nobreza portuguesa. Então, foram mais ou menos 15 mil pessoas. E para aquela época, principalmente para aquela época que a densidade populacional era muito menor, isso era uma população esplêndida, que chegou no Rio de Janeiro depois de uma viagem muito conturbada. Como eram muitos navios, eles foram desmembrados por correntes marítimas, né, tempestades, e aí você vai ter principalmente 2 grupos, os que vão conseguir chegar no Rio de Janeiro. Agora, a própria esquadra de Dom João VI, ela chegou primeiro em Salvador, e de Salvador vieram até o Rio de Janeiro. Veja bem, nesse momento, né, em que eles estão sendo escoltados por ingleses, o que vai acontecer com o território de Portugal? E os habitantes de Portugal? Eles vão ser invadidos pelos franceses? Não foram invadidos pelos franceses. Por quê? Além dos ingleses realizarem a escolta das esquadras, eles também realizaram a segurança militar de Portugal. Inclusive, depois do final das guerras napoleônicas e a restauração monárquica do Congresso de Viena, que virá logo adiante, os ingleses não queriam sair de forma alguma do território português. Eles tecnicamente anexaram o território português. Os portugueses fizeram uma revolução que expulsaram os ingleses. Agora, vem cá, pessoal. Nós temos que lembrar de todo o contexto da época. A Inglaterra, nesse contexto, a partir de 1750, ela está passando pela Revolução Industrial. Quando ocorre a transferência da família real, que foi no ano de 1808, a industrialização inglesa ela já estava a todo vapor. Então os ingleses eles queriam ampliar seus mercados. Então, será que essa escolta acabou saindo de graça ou foi barato? Não, preste atenção. 2 acordos que você não vai poder esquecer de forma alguma. Os acordos de 1808, em que, quando logo que chega à corte, a primeira medida que vai ser assinada por Dom João VI, e vamos nos lembrar que não tem como mais Portugal abastecer o Brasil, foi a abertura dos portos.
O que foi essa abertura dos portos? Ela significou, na prática, o fim do pacto colonial. Significou, na prática, o fim do pacto colonial. Por que o fim do pacto colonial? Porque é muito simples. O pacto colonial previa que só podia comprar e vender de Portugal. Agora eles abriram os portos para as nações amigas. Quem que era a nação amiga? Inglaterra e a inimiga francesa. Em 1810, aqui vai ser assinado um tratado chamado os Tratados de Comércio e Navegação com as nações amigas. Tratados de Comércio e Navegação com as nações amigas. Que o que isso previa? Lembrando que nação amiga é a Inglaterra, foi uma grande abertura comercial, que começou com a abertura dos portos, e aqui nos Tratados de Comércio e Navegação, eles ofereciam para os ingleses vantagens alfandegárias. O que é isso? Baixos impostos. Os ingleses pagariam 15% de impostos ad valorem. Ou seja, 15% de impostos sobre o valor do produto. Só para você ter uma ideia, as outras nações, as não amigas, elas tinham taxas alfandegárias que variavam entre 40% e 60%. Portugal pagava 16%. Ou seja, né, a Inglaterra tinha mais vantagens fiscais do que próprio Portugal aqui no Brasil. Isso vai ter uma consequência imediata, que é o quê? Vai acontecer aqui no Brasil uma verdadeira enxurrada de produtos ingleses. E os produtos ingleses passam a dominar o pequeno mercado consumidor que você tinha aqui no Brasil. Por que pequeno mercado consumidor? Porque é muito pequeno. Quantas pessoas tinham a capacidade econômica de poder comprar dos ingleses? Praticamente ninguém. É um país escravista, com muitos pobres, mas o mercado de consumo, que era, por exemplo, formado pelos grandes fazendeiros, que era formado, por exemplo, pelos nobres que vão vir com a família real, eles vão somente consumir produtos ingleses. É verdadeiramente uma enxurrada de produtos ingleses aqui no Brasil. Inclusive, nos relatos de viajantes, eles sempre colocam que o Brasil ele dava a impressão de que era um anexo de produtos ingleses, porque até os pregos que eram utilizados no Brasil, até os alfinetes que eram utilizados no Brasil, eram de origem inglesa. Olha só, pessoal. Então nós vamos começar, a partir desse momento, né, o período joanino, ou seja, o período joanino é simplesmente o período do governo de D. João, D. João VI. D. João VI, ele governou o Brasil de 1808 até 1822. Aqui é quando acontece o nosso processo de independência. Alguns vão colocar, na verdade, 1820, porque é quando a família real ela retorna à Europa, mas aqui
ainda está sob o comando de Dom João VI. Aqui nessa imagem você pode perceber que é uma cerimônia muito comum nos impérios absolutistas. Portugal tinha essa cerimônia. A cerimônia do beijamão. O que é a cerimônia do beijamão? É uma forma de submissão da elite brasileira aos nobres e, principalmente, claro, ao rei português. Então, você tem aqui, por exemplo, né, representação de militares, daqui é um chapéu militar, você tem aqui um padre, né? Ou seja, a elite colonial brasileira e os altos funcionários portugueses que viviam aqui no Brasil. Isso daqui é uma forma de quê? Você se ajoelha diante do soberano, beija sua mão, reconhecendo a importância e a superioridade do rei. Agora, cara, presta atenção, veio para o Brasil 15 mil nobres de uma vez. Onde que você vai pôr todo mundo? Não tinha lugar para pôr todo mundo. Principalmente porque o Rio de Janeiro, naquela época, ele era muito diferente do que nós conhecemos hoje como a cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro era considerado, pelos relatos de viajantes, nós sabemos disso, uma das cidades portuárias mais terríveis do mundo devido à sua grande quantidade de infecções e várias doenças, como, por exemplo, varíola, febre amarela, dengue. Então, o Rio de Janeiro, que tem toda uma geografia que favorece a proliferação de epidemias, né, porque é um clima muito quente, é muito úmido. Então, naquela época, você tinha portos com nenhum saneamento, né, a cidade praticamente não tinha nenhum saneamento e várias epidemias. Muitos escravos na rua, muita miséria na rua, esgoto a céu aberto. Então não era uma cidade que você falava assim, uau, que cidade maravilhosa, que lugar que fantástico que o rei escolheu para vir morar. Então Dom João VI, ele vai começar aos poucos a criar uma estrutura administrativa aqui. Primeiro, tentar alocar os nobres que vieram com ele. Em segundo lugar, tentar fazer reformas urbanas para tornar o Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil também dignas de um império. Por exemplo, eles vão reformar toda a cidade do Rio de Janeiro, serão construídos vários palácios, ele vai construir o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, ou seja, tem toda essa construção de uma estrutura de Estado. Agora, primeiro, como que eles vão alocar os nobres? Não tinha casa para todo mundo. Então, eles chegavam nas principais casas que haviam no porto, né, na cidade do Rio de Janeiro, pegavam os grandes casarões, sem avisar, é império absolutista, né? Aqui é uma colônia, colônia pertence ao rei, aí eles colocavam na porta, PR. Todas as casas que tinham, você amanhecia, via escrito na sua porta PR, estava escrito Príncipe Regente. Essa casa agora seria pertencente ao Príncipe Regente, e ele ia colocar algum elemento da nobreza para poder morar ali naquela residência. E claro, no Brasil virou piada, o PR se tornou o põe-se na rua. Pessoal, de olho na tela. Olha aí. Então, quando Dom João VI chegou aqui, ele, além de fazer aqueles acordos que nós acabamos de comentar, tentar criar uma infraestrutura de Estado, vamos pensar como que foi a política externa. Política externa, a primeira coisa que ele fez, olha, foi uma política externa que nós podemos chamar de militarista. Então, quer dizer, para com essa história de que ele não era um, um grande rei, ele era um cara que era estrategista militar. Quando ele veio para o Brasil, ele veio com apoio inglês e fugindo de quem? Da França. Como uma forma de retaliar a França, ou seja, descontar a França, tentar ferrar a França, em 1809, o que ele fez? A invasão da Guiana Francesa. Eles vão conquistar a capital, Caiena.
E em termos de política externa também, olha só, pouco tempo depois, nossa, esse tanto tempo, cara, no século XIX isso daqui era pouco tempo, porque o tempo não era tão rápido quanto é hoje. Em 1817, ele vai invadir um território espanhol que, durante o período colonial, deu várias disputas de fronteiras com o Brasil. E aí ele vai invadir a província Cisplatina. O que é a Cisplatina? A borda norte da Bacia Platina. Isso. Basicamente, a invasão da província Cisplatina é o que hoje nós chamamos Uruguai. Qual que seria o objetivo estratégico de invadir a província Cisplatina? Muito simples. A ideia é basicamente o quê? Tentar controlar a navegação no Rio da Prata. Quando ele chegou, então ele, olha só, vamos pensar. O Brasil e a América do Sul têm duas entradas naturais para o território. Dentro do território do Brasil, você tinha a Foz do Amazonas. Tem a Foz do Amazonas. Dom João VI instituiu a livre navegação na Foz do Amazonas. E também queria controlar ou partilhar ao mínimo, né, no mínimo, a navegação no Rio da Prata, que sempre foi uma região conflituosa, justamente devido à Cisplatina, Argentina, né, ou seja, você tem uma bacia hidrográfica muito importante, muito representativa, que está ao redor de vários países. E vamos pensar agora, né, na política interna. Essa política interna, basicamente, era a ideia de fazer vários melhoramentos. Vamos lembrar dos tratados de 1808 e 1810, e os vários melhoramentos urbanos e a construção de infraestrutura. Então, por exemplo, precisava de um sistema financeiro, econômico, criou o Banco do Brasil. Nossa, é o nosso mesmo bebê de hoje? Sim, é o mesmo bebê de hoje. Foi criado por Dom João VI. Você que está no Rio, né? Você deve provavelmente conhecer a maior amostra de diversidade botânica do planeta, que é o Jardim Botânico do Rio. Eles transferiram as documentações portuguesas e criaram a Biblioteca Nacional. E qual que era um dos grandes problemas? As melhorias de infraestrutura tinham principalmente o objetivo de poder combater epidemias. Então, para o combate às epidemias, ele vai criar a Escola de Estudos Farmacêuticos.
Vou colocar aqui Escola de Farmácia do Rio, né? Mas a ideia é o quê? É Escola de Estudos Farmacêuticos. Então, uma escola de estudos farmacêuticos basicamente, não é uma escola de farmácia igual a gente entende hoje. Ah, eu vou fazer faculdade de farmácia. Era um negócio mais amplo. Você estudava epidemias, você estudava controle epidemiológico. Então, escola de farmácia formava pessoas ligadas à saúde, né? Então, na escola de farmácia criada por Dom João VI, é de onde surgiu a faculdade de medicina, né? Então, aqui não é só pensando farmácia no sentido contemporâneo, não. A escola de estudos farmacêuticos, ela tinha a ideia de combater essas epidemias e criar uma estrutura de saúde. Agora, ele fez isso no Rio de Janeiro e também, vamos falar das cidades, né? Da cidade do Rio de Janeiro e também na cidade de Salvador. Agora, pessoal, dá uma olhadinha, vamos lembrar de um detalhe, que é o seguinte: em 1814, Napoleão Bonaparte cai do poder. Quando ele cai do poder, vai começar a restauração monárquica europeia através do Congresso de Viena. E o Congresso de Viena, que começa em 1815, no ano do Congresso de Viena, o Brasil ele vai ser elevado politicamente, elevado à condição de Reino Unido. Reino Unido de Portugal e dos Algarves. Então, olha só, pessoal, aqui muitos historiadores falam, aqui já é o processo de independência. Claro, nas provas, nas bancas, você tem isso aqui como uma das partes do processo. Independência é considerado um consenso entre os historiadores que foi quando ocorreu o hipotético grito do Ipiranga em 1822. Mas, em 1815, o Brasil já não tem uma ligação colonial. Seria a ideia de que, assim, por exemplo, quando fizeram os tratados de 1808, acabou o pacto colonial, que é a principal característica de uma colônia. Depois, nosso mercado passou a ser inundado por produtos ingleses. A cultura brasileira, ela copiava muitos modos franceses. Naquela época era muito chique falar francês. Se você é chique, rico e elegante, você fala francês. Aqui, o Brasil já tem um estatuto jurídico de não colônia. De não colônia. Ou seja, então aqui, isso é um momento chave, é muito importante, é como se tornasse um território descontínuo. O que é a ideia de território descontínuo? Por exemplo, faz parte do território português, mas não estaria nos limites do território português. Há muitos países que têm vários territórios descontínuos. O mais famoso do mundo é o Alasca, que, né, é um território descontínuo dos Estados Unidos. Mas, veja bem, tem aqui na América do Sul também, nós temos as 3 Guianas, né? A Guiana, que foi colônia da Inglaterra, fez independência na década de 70. Nós temos o Suriname, que foi uma Guiana. Guiana é uma colônia, que foi uma Guiana da Holanda, que também na década de 70 fez sua independência, mas ainda continua anexada à metrópole, a Guiana Francesa. Então, vamos supor que eu tente fazer uma pergunta muito difícil para tentar confundir a sua cabeça. O Brasil faz fronteira com algum país da zona do euro? Aí você, uai, lógico que não, né? A zona do euro está lá na Europa. Não, faz sim. Porque a Guiana Francesa, o estatuto jurídico dela não é de colônia, é território ultramarino francês. E o que seria esse território ultramarino francês hoje? Eles utilizam o euro, eles falam francês, né? Tem não só o francês, mas tem uma língua nativa, tipo crioulo, e vários dialetos locais. Mas, por exemplo, você tem a língua francesa, você tem a moeda oficial euro, e eles podem participar das eleições na França, né? Então, você tem ali um território descontínuo. Era mais ou menos isso que ia
acontecer com o Brasil. Na verdade, o que aconteceu com o Brasil em 1815. Agora, as coisas, elas continuavam muito agitadas na Europa, e olha só, 5 anos depois, o panorama mudou bastante. Então, de olho na tela, volta comigo. Veja bem, então aqui em 1815 já éramos Reino Unido, mas, vamos lá, Napoleão caiu, começou o Congresso de Viena, e aí, preste atenção, quem que estava protegendo Portugal das invasões inglesas, das invasões francesas? A Inglaterra. Então, na hora do Congresso de Viena, a Inglaterra, ela desocupou Portugal, mas começou a desocupar devagarzinho, ela tentou manter a sua presença, então a Inglaterra quase colonizou Portugal, até que, em 1820, vai acontecer, em Portugal, olha só o que aconteceu. Depois do Congresso de Viena, ocorre a restauração monárquica na maioria dos países europeus. Agora, cadê o rei brasileiro? Cadê o rei português? Está no Brasil. Ué, então chama o rei de volta. Aí eles chamam o rei, convocam o rei. Só que ele vai ficar aqui ainda até 1820. Mas veja só, a Inglaterra, entre 1815 e 1820, continuou ocupando o território inglês. E aí, militares portugueses vão fazer a chamada Revolução Liberal do Porto. Como assim, Revolução Liberal do Porto? Lembra da onda liberal que estava rolando na Europa? Napoleão varreu o antigo regime da Europa. Então, nessa Revolução Liberal do Porto, que foi uma revolução mesmo, os militares portugueses, eles expulsaram os ingleses e criaram e mudaram o modelo da monarquia. Criaram uma monarquia liberal, quer dizer o quê? Uma monarquia constitucional. E foi criado um organismo chamado Sinédrio. Isso aqui é um aprofundamento, tá? Seria uma junta militar. Seria o Sinédrio. Essa junta militar, ela vai criar, então, um parlamento, uma constituição, e a partir daqui, eles exigem o retorno do rei. E o rei retorna. Só que o rei retorna, e aí começa uma fase interessante do nosso processo de independência. O rei retorna para Portugal para assumir a coroa como um rei parlamentar, numa monarquia constitucional, ou seja, aquela feita por ideias liberais. Revolução Liberal criou uma monarquia liberal. Então, Dom João VI vai embora. Só que ele deixa aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, para poder governar a nação. Opa, peraí, que coisa interessante. Porque agora o pai do cara, Dom Pedro, volta para Portugal. Nós não somos tecnicamente mais metrópole, mais colônia, porque a metrópole levou a categoria do Reino Unido. Então seríamos um Reino Unido ligado a Portugal. O Dom João VI voltou para ser imperador em Portugal e deixou aqui Dom Pedro para ser imperador no Brasil. Então você tinha, olha que interessante, né, um imperador no Brasil que foi nascido em Portugal e ficou uma situação muito perigosa. Nesse momento, pense na tensão política. Lá em Portugal, na antiga metrópole,
os militares do Sinédrio, a burguesia portuguesa, elas tinham a demanda de que o rei voltasse a recolonizar o Brasil. Por que recolonizar o Brasil? Porque simplesmente era a principal fonte de arrecadação portuguesa nos últimos 400 anos. E os brasileiros, aqui agora, governados por Dom Pedro I enquanto príncipe regente, eles estavam com medo de que os intentos portugueses realmente pudessem ocorrer e eles enviassem tropas e nós fôssemos colonizados, principalmente a preocupação por Dom Pedro ser filho, né, de Dom João. E esse risco de colonização vai fazer com que a elite brasileira ela comece a pressionar o rei, Dom Pedro, para conseguir se separar definitivamente. Então, há uma demanda dos grandes fazendeiros brasileiros que pressionam e garantem governabilidade para Dom Pedro caso ele proclame a independência. Então, pessoal, olha só de novo na tela. Voltou a família real para Portugal e deixou aqui o menino. Aí, Dom Pedro I, né, que vai ficar aqui no Brasil, as cortes portuguesas que foram formadas na Revolução Liberal do Porto, elas exigem o retorno do imperador. Elas exigem o retorno de Dom Pedro, na verdade, que não era ainda coroado. Eles exigem o retorno de Dom Pedro. Só que Dom Pedro não vai. E aí, qual que é o argumento? Eles continuam insistindo, volta Pedrinho, volta Pedrinho, volta Pedrinho. Aí ele fala, não volto, você tem que vir, você ainda não se formou, vem completar os estudos. E Dom Pedro não foi. Aí as cortes portuguesas mandaram um ultimátum. Dom Pedro, vem. Se você não vier, nós vamos mandar tropas portuguesas para poder invadir o Rio de Janeiro. Aí ele falou, não vou, não vou, não vou. E o menino birrento falou, se é vontade geral da nação e para o bem de todos, diga que fico. Já em 1822, no comecinho do ano, o tal do dia do fico. Vou ficar. E aí começam a ter várias agitações políticas no Brasil. Agitações políticas, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, devido ao risco de recolonização. Aí os caras falam, Dom Pedro, ou você se separa definitivamente, ou aí nós não queremos ser colônia. Se você tá com a gente ou tá sem a gente? Então, isso daqui é um negócio importante você perceber, porque basicamente o que eu estou falando para vocês aqui é que se não fosse a elite agrária brasileira não tinha acontecido a independência. Olha só, como eu disse, os fazendeiros garantiram a governabilidade para Dom Pedro. E há um pequeno bilhete, que é um documento, da esposa de Dom Pedro, que enviou para ele, e o bilhete diz a seguinte coisa. Pedro, o pomo está maduro. Colha-o antes que seja tarde. O que será que queria dizer esse recado? Pedro, está na hora. Proclama a independência. Proclama a independência e vira imperador. Se você não fizer isso, os fazendeiros vão fazer e vão proclamar a república. Pedro, acorda, filho. Você não tá vendo o que tá acontecendo lá na Europa? Você não tá vendo o que tá acontecendo aqui na América Latina? Haiti virou república, os países aqui, todos os países ao lado aqui estão se tornando independentes, estão se fracionando, estão passando por guerra. Pedro,
O pomo está maduro. Colha-o. Então, de olho na tela. Olha só. Então, as agitações políticas, elas, para tentar amenizá-las, Dom Pedro passou por uma série de visitas. Aí ele foi para Minas para tentar conversar com a elite local. Aí ele foi para o Rio de Janeiro, ele, né, claro que era o lugar da corte. Aí ele foi para Santos. Na volta de Santos para São Paulo, quando ele está subindo a Serra do Mar, logo após, né, ele sobe no Planalto Paulista, e onde hoje é a região central de São Paulo, onde está o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, onde passa um riachinho. Dizem as más línguas que ele estava num dia de piriri, porque ele tinha tido um jantar muito faustoso, e ele recebe uma correspondência. Quando ele recebe uma correspondência falando que as tropas portuguesas iam chegar aqui no Brasil e iam tentar dominar, ele diz o hipotético independência ou morte. É possível que ele tenha dito isso mesmo, mas não numa cena gloriosa, cercado de pessoas, ou liderando exércitos, como sugere esta imagem. Então, ali em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga, é que vai acontecer a independência formal do Brasil. Então, perceba, a nossa independência primeiro, foi pacífica, muito diferente do que aconteceu nos países que eram colônias da Espanha, que tiveram guerras, fracionaram-se e tornaram repúblicas. Como aqui não teve guerra, a principal consequência foi a manutenção da unidade territorial do nosso país. Teve participação popular? Não, não teve participação popular. Foi elitista. Pensa no escravo. Um dia ele acordou, era a monarquia portuguesa, não, território português. No outro dia era uma monarquia brasileira, independente. Continuou escravo. Então, não mudou a estrutura do país. Nem mudou as estruturas econômicas. O que seria não mudou as estruturas econômicas? O Brasil, ele continuou sendo um país agroexportador, dependente, com uma dívida externa enorme, devendo a grana para a Inglaterra. E nem mudou as estruturas sociais. Por exemplo, a nossa independência manteve a escravidão. Agora, olha para você ver. Em todos os países da América Espanhola, do México até a Argentina, aboliram a escravidão e proclamaram a república. Nos Estados Unidos, que foi o primeiro do continente a ficar independente, proclamaram a república, só que mantiveram a escravidão. O Brasil, ele manteve-se monarquia e manteve a escravidão. E o fato do Brasil ter continuado sendo uma monarquia vai trazer vários problemas políticos com os vizinhos. Por exemplo, nenhum vizinho confiava no Brasil, porque, principalmente, por ser uma monarquia, Dom João VI havia invadido a Cisplatina, então você tem ali uma preocupação dos vizinhos recém-independentes republicanos de
uma tentativa de expansão, por exemplo, uma expansão do novo Estado estabelecido aqui no Brasil. Agora, veja só, não mudou nada. A economia continuou latifundiária, agroexportadora, continuou tendo escravidão e nem as estruturas políticas mudaram porque continuou sendo uma monarquia. Agora, é só fazer independência? Pique-pique, parei livre? Estou independente? Claro que não. É necessário todo um processo internacional de reconhecimento da independência. E olha só, são muitos países, né? Você não vai se preocupar com todos, você vai preocupar só com 3. Agora, olha a informação interessante que eu vou dar, isso daqui é a título de aprofundamento, não precisa se preocupar com isso, que não cai em geral nas provas. Mas se cair, você vai ser o único a saber. O primeiro a reconhecer a independência do Brasil, na verdade, foi a Argentina. Só que por que normalmente nos exercícios, nas questões mais cobradas, não fala que é Argentina? Porque era um país recém-independente, pobre, não tinha nenhuma expressão geopolítica importante. É um país pobre ali, sem importância na época, que reconheceu. Agora, os 3 que eu vou falar aqui, que são os que vão estar em provas, o primeiro a reconhecer, Estados Unidos. Vamos nos lembrar que, na época, os Estados Unidos já eram independentes, estavam em expansão para o oeste, estavam procurando aumentar a sua influência diplomática. E a época da doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? A América para os americanos. América para os americanos. Então, nesse período aqui, os Estados Unidos, eles reconhecem todas as independências. Todas as independências. Ou seja, ele fala, ó, Brasil, eu não só reconheço a tua independência, mas se alguém te invadir, eu apoio. Porque essa era a doutrina Monroe. Eram todos os países da América Latina. Só que a doutrina Monroe era um recado para a Europa. Como assim? Um recado para a Europa? Ó, Estados Unidos ficou independente. Aí, os Estados Unidos vai no final do século XIX e desde o comecinho lá do século XIX, industrializar-se. Depois você tem guerra de secessão, indústria. Na Europa, você tem a Revolução Industrial, aí você tem as guerras napoleônicas querendo expandir a indústria francesa. E aí eles começam, no início do século XIX, a colonizar a África e a Ásia. Inglaterra, França, Bélgica e Holanda. Começam a colonizar a África e a Ásia. Então, é como se os Estados Unidos tivessem dado um recado assim. Inglaterra, França, Espanha. Quer colônia? Vai para a Ásia. Quer colônia? Vai para a África. Porque a América é dos norte-americanos, ok? Então, preste atenção que esse contexto do América para os americanos é tanto uma proteção e um reconhecimento das independências dos países, quanto um recado para os países europeus. E volta para a tela. Olha só. Depois, tivemos o reconhecimento de Portugal. Mediante a uma pesadíssima indenização, que aproximadamente 2 milhões de libras. A libra esterlina era a moeda internacional da época. A potência da Inglaterra era a moeda inglesa. E por fim,
o reconhecimento da Inglaterra. Qual que seria a razão da Inglaterra reconhecer? Vários. Olha só. Primeiro, a tentativa de dominar mercados. E a diplomacia inglesa é uma coisa de louco. Como assim? Numa tacada diplomática só, o Brasil fica dependente da economia inglesa e Portugal também, que já era, continua sendo. Perde o Brasil e o Brasil fica devendo. Como assim? Portugal, na época, devia 15 milhões de libras para os ingleses. O Brasil ia pagar uma indenização de 2 milhões de libras. De onde que ele ia tirar esse dinheiro? Não tinha de onde tirar esse dinheiro. Aí a Inglaterra, ela falou, alright, sem problemas. Brasil, você tem dinheiro? Não. Portugal, você está me devendo? Sim. Então fica simples. Inglaterra, agora você me deve só 13 e o Brasil me deve 2. Fechou? Fica bom assim para todo mundo? Sim. Aí foi assim o nosso processo de independência, que custou muito caro. Aí até agora você está assim, mas professor, e esse quadro aí na lousa, e o grito do Ipiranga, e a história que me contaram, que foi heróico, que foi uma... Olha, às vezes a narrativa histórica, ela quer construir a imagem de heróis, que na verdade não existiram. Ela quer narrar, às vezes, uma situação com um sentimento nacionalista que na verdade não existiu. Esse quadro, por exemplo, não é uma cena real. Ele foi pintado por um importante pintor brasileiro chamado Pedro Américo. E o Pedro Américo, ele segue uma estética que é a estética do romantismo. E entre os elementos da estética do romantismo, temos o nacionalismo e a ideia da construção do mito de um herói. Pessoal, e é isso aí. Vamos encerrar por aqui. Este vídeo é importantíssimo, então leia seu PDF, pratique exercícios. É um assunto sempre bastante frequente e mesmo que não caia na prova, ele é muito importante para você entender como que nós saímos da situação colonial e nos tornamos um império. Porque há muitas pessoas que ainda não conhecem a história do Brasil e não sabem que nós tivemos um período entre 1808 e 1889 de monarquia. Tivemos família real, temos dinastias. Até que a monarquia ruiu em 1889, quando foi proclamada a República. Mas isso veremos nas nossas próximas videoaulas. Pessoal, é isso aí. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!